A paz do Senhor, queridos. Nesse domingo do Senhor, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus gerou no meu coração. E eu sei que algumas pessoas estão assim, pensando que esse é um momento difícil, em que a gente não pode cultuar no templo. E aí eu quero lembrar vocês de uma passagem de Romanos, no capítulo 12, em que o apóstolo Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, queridos, hoje pela manhã nós estávamos estudando a lição da revista da Escola Bíblica Dominical e aprendendo ali sobre Jesus, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o homem perfeito. E uma coisa que a gente aprende com Jesus é que ele, pela compaixão de Deus, ele apresentava o corpo dele como um sacrifício vivo ao Senhor. E eu me lembrando aqui de uma passagem que o próprio Jesus, comentando ali com a mulher samaritana sobre o que é adorar a Deus, aonde nós devemos adorar a Deus, como nós podemos render ao Senhor louvor e adoração. E aí, no livro de João, no capítulo 4, no verso 20 ao verso 23, diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós temos vivido um tempo em que nós nos acostumamos a adorar no templo, com as pessoas no templo, com os irmãos no templo. Muitas pessoas ficam ali vendo os outros adorando e gostam disso. Eles apreciam estarem lá, vendo os louvores, vendo as pessoas cultuando, e eles gostam disso. Eles vão como espectadores e não como adoradores. E nós vimos na palavra de Deus que até mesmo quando Davi quis fazer o templo, quando ele quis edificar o templo, e ele conversou com o profeta, e o profeta disse: Deus não quer um templo físico, ele quer uma adoração diferenciada, ele espera uma adoração que seja pessoal. E a gente aprende que não é o lugar, mas quem nós somos, como nós nos comportamos. E os verdadeiros adoradores, eles não precisam de um lugar específico, eles são o templo. O Senhor habita em nós. E uma coisa interessante que nós aprendemos é que o Senhor nunca nos enganou. Ele, às vezes, aceita algumas coisas que nós pedimos a Ele, mas porque Ele é um bom Pai. Mas Ele espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, com amor, com devoção, com intimidade. Ele espera de nós relacionamento. E hoje, quando nós estávamos estudando sobre Jesus, nós aprendemos que Israel nunca foi enganada. Ela sabia. O tempo, o próprio calendário falava sobre Jesus. Os anos eram contados de trás para frente até o ano 1, que foi o ano em que ele nasceu. E daí por diante, tudo foi acontecendo conforme havia sido predestinado. Na verdade, havia sido profetizado. O termo é esse, profetizado. E as pessoas simplesmente, apesar de viver dentro desse tempo, apesar de ver tudo o que estava sendo manifesto, eles escolheram não aceitar Jesus. Com relação ao final dos tempos, ao retorno do rei, nós sabemos tudo o que vai acontecer. Por nenhum momento nós somos enganados. O Senhor sempre nos falou que nós iríamos ver rumores de guerra, de pestes e pragas, tempestades, terremotos, reino contra reino, nação contra nação. Ele nunca nos enganou. Mas Ele também não nos enganou quanto ao amor dEle, como Ele nos protege, como Ele nos ama e como Ele nos guarda. E aí eu me lembro que, por mais que nós sejamos lembrados desse amor, por mais que nós sejamos alcançados por esse amor, nós simplesmente nos esquecemos. Nós nos acostumamos a ir para o templo, nós nos acostumamos a sair no domingo, às vezes pela manhã, às vezes à noite, a ver os irmãos cultuando. Mas o que eu realmente estou fazendo? E aí uma coisa que eu vejo de extraordinário é que apesar
das circunstâncias terríveis que nos assolam, nós nos unimos como igreja, nós nos fortalecemos, nós nos aliançamos no Senhor. E apesar de não estar em um lugar físico, mas nós estamos em um lugar que é onde Ele escolheu habitar, que é em nós mesmos. Então, quando nós nos dobramos, quando nós oramos, nós nos unimos, nós nos tornamos uma igreja fortalecida no Senhor. E é isso que Ele espera de nós. Por mais que nós estejamos sofrendo com a dor desse momento, isso nos aproxima de Deus. Isso tem gerado em nós uma intimidade que muitas vezes nós não conseguimos ter com os outros irmãos e no templo. Então, eu estou aqui para te encorajar, a ver Deus em meio às circunstâncias, a dar glória a Ele, porque Ele nunca nos enganou, a bendizer o nome dEle, porque você pode fazer isso onde quer que você esteja. Não precisa ir para o templo, você é a habitação do Senhor. O apóstolo Paulo diz que Ele escolheu viver em nós, e não um templo feito por mãos de homens. Nós somos a habitação do Senhor. Nós somos a habitação. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio adquirido. E Ele se agrada de nós. E por isso, queridos, eu quero te encorajar a não sofrer, mas a bendizer o Senhor, porque nunca nos enganou, porque sempre nos amou. E parte do amor dEle é revelar que Ele está presente. Amém? E eu quero dizer para você que é em meio a essas crises que há muita salvação. É em meio a essa grande tribulação que há um mover dos céus tremendo. A igreja nunca se mobilizou tanto. A igreja nunca se levantou em oração. Eu sei que há pessoas por aí que estão tentando desacreditar a igreja, mas nós somos o templo do Senhor. Essa porta não se fecha, porque ela somos nós mesmos. E foi Ele mesmo quem escolheu habitar em nós. E bendito seja o nome do Senhor, porque haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores, glória, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não em um lugar físico, mas em espírito e em verdade. E eu conclamo você, igreja do Senhor, a se ver como o templo e se levantar, crendo no Senhor e no poder que há no nome dEle. Amém? Eu abençoo sua casa em nome de Jesus. E eu me levanto como igreja na minha casa. E eu cultuo o Senhor, porque eu sei que Ele não nos deixa e Ele nunca nos abandonou. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você, os seus vizinhos, os seus parentes, e essa igreja invisível seja levantada para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.